Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. Narra-se que após um período de profundas meditações, no seu mosteiro, no seu recinto particular, Buda apresenta-se para lecionar mais uma das suas maravilhosas aulas aos seus discípulos. E ao se acercar de um deles, que o interpela, que o interroga, mais ou menos nas seguintes colocações, gerando de alguma forma uma expectação e um clima de observação e de silêncio total no ambiente, quando esse jovem discípulo, um dos mais dedicados, pergunta a ele: Buda, por acaso sois um anjo? E ele sorriu, o seu enigmático sorriso, e respondeu, balançando negativamente a cabeça, afirmando que não. Pois sois um santo? E Buda respondeu mais uma vez que não. É porque na minha clarividência, nas minhas percepções espirituais que eu disponho, quando você entrou no ambiente, após sair do seu local de preces e de meditações, eu fui envolvido de uma claridade e eu mesmo também percebi uma intensa claridade que quase me ofusca os olhos. Claridade essa que o rodeia. E eu estou tentando entender a razão de tanta irradiação, de tanta luz ao derredor de vós. E Buda respondeu: é porque eu estou desperto. Essa colocação, essa breve história, sintetiza de alguma forma o raciocínio que iremos desenvolver em torno do tema Desperte e seja feliz. Porque felicidade é um dos temas especiais da tradição cultural do pensamento humano de uma forma geral. Felicidade está presente nos mais variados departamentos de cultura, de pensamento, de filosofia que envolve a criatura humana. A felicidade parece ser um dos temas centrais do ser humano. Está presente na própria arte de filosofar, nas suas origens. Porque desde o seu principado, desde o seu início, a filosofia, como sendo aquele ramo de conhecimento que tentava investigar e entender o porquê das coisas, sempre se interessou em entender qual é a natureza da felicidade. Qual é o caráter da felicidade? O que é que configura um ser humano feliz? Porque felicidade é um dos capitais simbólicos de maior ambição da criatura humana. É um dos desejos de consumo, para falar de uma linguagem atual, capitalista, é um dos desejos de consumo maior da criatura humana. E porque se trata de uma abstração, e quando eu falo abstração não quer dizer que seja real, é apenas porque não é concreto, não é palpável, é algo mais vivencial, mereceu a abordagem mais variada ao longo dos tempos. Abordagem de filósofos e de poetas, de religiosos e de cientistas, que se debruçaram para tentar entender o que é felicidade. E para tentar apresentar aquelas mínimas condições ou a condição essencial que caracterizaria, que tipificaria o ser humano feliz. É assim que se a gente for olhar os primórdios da cultura filosófica, encontraremos as escolas filosóficas se dividindo, tentando entender o que é felicidade, quase sempre
se diferenciando justamente pelo modo como encarava a felicidade. E para entender a felicidade, seria necessário primeiro dar um sentido à vida. Qual é o sentido que a vida tem e, a partir daí, qual é a felicidade possível à criatura humana a partir desse sentido. Porque a depender do modo como eu olho, a depender do modo como eu compreendo, como eu enxergo a vida humana, aquilo afeta, inevitavelmente, o meu funcionamento e a minha forma de ser no mundo. E também, a partir desse modo, eu estabeleço os critérios daquilo que seria a criatura feliz. É assim que, se a gente for olhar, as escolas filosóficas se dividiram. De um lado, o hedonismo grego, que bebeu, segundo alguns, na cultura do atomismo de Leucipo, Lucrécio e Demócrito, que era o materialismo da época. O atomismo era essa escola que compreendia a vida como sendo o resultado da aglutinação molecular do átomo, expressão grega que significa o não divisível. Portanto, a compreensão de que a vida humana é a agregação atômica e quando ocorre a desagregação molecular, ocorre, portanto, o fim da vida. E o hedonismo grego, bebendo do atomismo, estabeleceu que a vida é o prazer, é o chamado carpe diem em grego, que é o viver o prazer sensorial, o prazer imediato, o gozo, como dizia Freud e Lacan mais tarde na psicanálise, o gozo material, as sensações que deveriam fazer parte do modus operandi, do modus vivendi da criatura feliz. Para que a criatura seja feliz, é necessário que ela possa usufruir dos prazeres disponíveis. E dos vários prazeres que estão disponíveis, há 3 que são básicos e que fazem parte da condição basal da criatura humana. O prazer do sono, o prazer do estômago e o prazer do sexo. Esses 3 elementos, que são heranças primitivas em nós. Quando eu falo primitiva, não estou dizendo que é negativa. É apenas heranças que foram iniciadas e que foram estabelecidas em experiências antes da vivência racional. Isso é, o psiquismo, quando ainda jornadeava nas experiências dos irracionais, estabeleceu no instinto de conservação a manutenção da espécie e, por consequência, para manter a espécie, repousar para se preservar, atender o estômago para manter a vida e perpetuar a espécie através do instinto de reprodução. E como heranças desses instintos básicos, o prazer decorrente dessas 3 manifestações, que são atávicas, que são primárias, que são básicas, e que, na constituição de um corpo animal, porque possuímos uma natureza biológica com seus impulsos, temos esses 3 elementos que são heranças dessas experiências primevas, dessas experiências iniciais. Mas no humano, ao raciocinar, é claro que nos relacionamos com esses dispositivos de uma forma moderada ou de uma forma desorganizada, de uma forma equilibrada ou de uma forma desequilibrada. E assim, estabelecemos, portanto, nesses 3 instintos básicos, na era e na mentalidade hedonista, a finalidade da vida. Mas por melhores que sejam essas sensações, são sensações momentâneas, são prazeres que, de alguma forma, fazem a criatura usufruir de momentos de sensação, mas não equaciona especialmente a questão do sofrimento, que é um outro tema, um dos grandes temas da cultura e do pensamento humano. Por que a criatura sofre? O hedonismo tentava buscar o prazer e fugir do sofrimento, que, aliás, é uma das teses da teoria psíquica de Freud, o princípio do prazer. E é claro que, de outro lado, o cinismo grego, o cinismo aqui não é o cinismo popular que a gente fala, não. O cinismo grego, que era uma escola filosófica, tentava se contrapor dizendo que quanto mais o homem se apega, de alguma forma havia uma relação com o pensamento budista, quanto mais o indivíduo se apega, mais ele sofre com isso. Então a ideia é desapegar de tudo,
é se liberar de tudo. O pai do cinismo grego, Diógenes, vivia com um tonel, com uma barrica de madeira, cobrindo apenas as partes íntimas e mais nada. Porque ele achava que o homem feliz é aquele que não tinha nada. Porque quem não tem, não fica com medo de perder e não sofre a perda da posse. Só que isso também não resolve. Porque se há o medo da perda da posse, há também a não posse. Isso é, o sofrimento por aquilo que eu não possuo e que quero possuir e que talvez nunca possua. Então há o sofrimento da posse e o sofrimento da não posse, como dizia o professor Huberto Roden. E quantos há que sofrem pela não posse? Sofrem por aquilo que não tem. Sofrem por aquilo que ainda não conseguiram abarcar. Então, de um lado, uma vida que quer acumular, porque para eu gozar, para eu vivenciar o prazer, para eu usufruir sensações, eu preciso ter posses materiais, para aí me satisfazer. E de outro lado, para eu não sofrer a ausência da posse, é necessário eu abrir mão de tudo. Mas abrir mão de tudo não resolve a questão do sofrimento. Veio a escola estoica, que fez época, inclusive em Roma. Nero admirava alguns estoicos. Epafrodito, que era escravo de Nero, como Sêneca, que também era conhecido no Império Romano, se fizeram estoicos. Portanto, aí, herdeiros da cultura de Zenão, o pai do estoicismo grego, e estabeleceram, portanto, a ideia de que, se a vida é sofrimento, é necessário assumir uma atitude de preparação para o sofrimento, para que o sofrimento não lhe pegue de surpresa. Ficar sempre preparado diante da dor e desenvolver uma resistência, uma tolerância à dor. Conta, não sei se é verdade ou é lenda, mas conta que Nero pegou o próprio Epafrodito, que era escravo dele, era estoico, e começou a torcer o braço para ver até onde a resistência dele ia. E Epafrodito teria lhe dito: Senhor, se continuar torcendo, vai quebrar. E daqui a pouco, crec, viu, Senhor? Quebrou. Só que essa é uma atitude que, de alguma forma, gera uma insensibilidade e uma expectativa diante da dor material, mas não consegue prever as dores morais. Se eu consigo me preparar para uma dor física ou para uma ameaça material que vem de fora, eu não consigo me preparar para um momento em que eu vou experimentar uma dor interior. Uma bofetada moral, uma calúnia, uma traição, uma situação que me deixa sem chão e que eu não esperava. Ademais, a vida não pode ser uma expectativa do sofrimento que ainda vai chegar. Porque se tornar as criaturas infelizes, amarguradas, aliás, sem espontaneidade, sempre numa tensão, num estado de alerta. Então, nós vemos que na tradição grega, essas coisas foram assim. E aí surgiu Sócrates e o platonismo, né? Platão, que divulgava a doutrina de Sócrates dentro do seu prisma também, do seu enfoque, estabelecia uma felicidade mais interior. Uma experiência mais interior que não estava submetida ao mundo material. Nem ter, nem deixar de ter. Nem sofrer, nem não sofrer. Porque há pessoas que sofrem e estão harmonizadas. E há outros que estão na chamada zona de conforto material, vivem muito bem materialmente falando e estão sofrendo por dentro. Há pessoas que vivem numa condição ótima e estão sempre amarguradas. E outros que vivem numa situação dificílima e passam muito bem, harmônicas e pacificadas. Há pessoas que com a unha encravada se amarguram a vida inteira e perdem o sentido da vida. E há outras pessoas que vivem harmonicamente lidando com câncer. Platão estabelecia a ideia de que a felicidade é uma experiência interior. Mas aquilo não foi muito bem adotado pela cultura grega. Conta Heródoto de Halicarnasso, o notável historiador do povo grego, que ele conta uma saga do século VI a.C., um dos períodos de maior riqueza cultural e civilizatória do povo grego. Heródoto de Halicarnasso conta a saga de Creso, rei da Lídia, que se tornou, na sua época, o homem mais poderoso do mundo. Conquistou praticamente todo o Mediterrâneo, conquistou boa parte do mundo, conhecido na época, e era considerado o grande dono do mundo. Creso, certa vez, diz Heródoto de Halicarnasso, recebeu
no seu palácio, visitando a região, um dos 7 sábios da Grécia, possivelmente o maior sábio dos 7 sábios da Grécia, do período helênico, Solon. E Solon, que ficou hospedado na sua casa, ele que gostava de filosofia, deu um banquete daqueles admiráveis, que o filósofo se alimentava de maneira bem simples e frugal. E depois da alimentação, conversando com ele, resolveu mostrar uma área, que era uma sala, só com ouro e com diamantes e pedras preciosas que ele conquistava nas regiões e nos países que ele derrotava. Ele então saqueava o país e ali era uma sala dos tesouros, tinha de tudo. E o filósofo, olhando aquelas coisas de maneira indiferente e impassível, depois de toda aquela apresentação, Creso perguntou: e então, eu queria dizer para você, depois que você conheceu tudo isso, olha a indução da pergunta, qual é a pessoa que você conhece no mundo mais feliz? Dava para ver o que é que ele queria que o filósofo respondesse. E Solon respondeu: há alguns anos, em Atenas, eu conheci um jovem chamado Telos. Esse homem era cumpridor dos deveres, era de uma moral ilibada, de valores éticos impressionantes. Aonde ele ia, ele acalmava os conflitos, de uma nobreza, de uma paciência, de uma compreensão. Ele sabia lidar com as relações humanas e os maiores conflitos. E depois de se desobrigar da sua tarefa de esposo e de pai, criou também os netos. Mais tarde, ele, quando a família já estava totalmente autônoma e Atenas começava a enfrentar uma guerra com uma cidade vizinha, ele deu a sua vida defendendo a cidade-estado. Para mim, esse homem foi o homem mais feliz do mundo. Dava para perceber na cara de Creso a sua decepção, a sua frustração com a resposta. Muito bem, até que pode ser. E o segundo, depois desse sujeito, o segundo homem mais feliz do mundo. E Solon pensou e respondeu: bem, há poucos anos eu conheci 2 irmãos, Cleobes e Biton. 2 irmãos que se dedicaram praticamente a vida inteira de cuidar de sua mãe. Em alguns momentos tiveram que ter atitudes sacrificiais para dar conta da mãe já em idade avançada e doente. Depois que a mãe desencarnou, eles próprios também serviram a pátria e doaram a sua vida em uma atitude heróica para defender Atenas. Para mim, depois de Telos, esses 2 irmãos são as 2 pessoas mais felizes do mundo. A decepção ainda foi maior e agora ele não conseguiu disfarçar a contrariedade. Olhou e disse assim: como é que você pode comparar, ateniense, pessoas comuns mais felizes do que o dono do mundo? Solon sorriu e disse: majestade, me permita dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho observado ao longo dos anos vidas e vidas passarem por mim. Eu sou já idoso, o senhor é jovem. Presta atenção no conselho que eu vou te dar. Nunca se pode avaliar a felicidade de alguém enquanto ela está em curso. Porque aquilo que ela considerar felicidade hoje pode ser uma desgraça amanhã. Nunca te esqueças, uma das maiores lições da felicidade se chama castigo do tempo. Porque o tempo coloca as coisas no seu devido lugar. Ele procurou esquecer. Passou o tempo, até que Ciro, o rei dos persas, começa a surgir no mundo, começa a conquistar todas as terras, derruba algumas regiões que Creso, e ele estabelece uma grande guerra contra Ciro. Aliás, ele consulta o oráculo, que eram os médiuns da época, e os médiuns, os deuses, recomendam que ele não entrasse em guerra contra Ciro, porque o exército de Ciro era maior e iria vencê-lo, e ele desobedeceu. Porque assim, a gente vai pedir consulta espiritual, consulta mediúnica, para fazer aquilo que a gente quer fazer. E aí ele estabelece a guerra, perde a guerra, é humilhado publicamente, um dos filhos é assassinado na guerra, ele é amarrado num poste, publicamente, nu, e se coloca lenha e substâncias crepitantes. A fogueira começa a ser acesa, e ele ali para morrer, humilhado, supliciado, envergonhado, e começa a chorar. E quase que num discurso de despedida ele começa a gritar: Solon, Solon, como você tinha razão. O castigo do tempo. O que vale toda aquela felicidade que eu tinha. Ciro, diz Heródoto de Alicarnasso, historiador da época, Ciro, rei dos persas, estava passando. Ouviu ele dizer, e embora fosse belicoso e cruel, admirava Solon, de quem ouvia falar,
e disse assim, por que você está chamando o nome de Saulo? E aí Creso conta a história. Ciro pede para que apague a fogueira, liberte aquele homem e disse, eu não vou matar o Senhor. O Senhor é um rei que acaba de ser derrotado e se torna agora vassalo meu. Eu vou colocá-lo como meu serviçal, mas não vou assassinar o Senhor. Sabe por quê? Porque eu também tenho medo do castigo do tempo. E eu quero usar de misericórdia para com você, para que um dia alguém também use de misericórdia para comigo. E segundo a tradição, Creso ficou como o braço direito do rei, conselheiro, e mais tarde, quando Ciro morreu, Cambises, o seu filho que assumiu, foi educado desde criança por Creso, o antigo rei da Lídia, que sempre falava sobre o castigo do tempo. Porque a visão, nessa perspectiva de felicidade, é uma visão material. É a visão do materialismo. E a visão do materialismo é impermanente. Tudo que é da ordem material, do mundo material, é impermanente. É transitório. Inclusive o próprio mundo material. E como não é permanente, sofre desgastes, mudanças e alterações. A felicidade subordinada a uma perspectiva material tem uma visão e um conceito equivocado. Já falei aqui várias vezes uma mensagem de Emmanuel, que ele diz que na visão materialista, se você usa a lente do materialismo, tudo aquilo que você olha ou está morto ou vai morrer. Olha que visão pessimista. E é verdade. Do ponto de vista material, tudo que você olha, tudo que os olhos humanos contemplam, Emmanuel fala bonito, né? Tudo que os olhos humanos contemplam, ou está morto, ou está caminhando para a sua decrepitude. E é verdade. Olha que visão. E é verdade, tudo está caminhando para pior, do ponto de vista material. Tudo está caminhando para a desagregação, para a destruição. Como diz um amigo meu, você é jovem, você é bonito, você é saudável, não fique contente não, que isso é uma questão de tempo. É um problema que o tempo resolve. E é verdade, estamos caminhando sempre para pior, do ponto de vista material. Essa é a visão material. Por isso que os grandes filósofos materialistas tiveram visões pessimistas. Eu admiro um Sartre, eu admiro um Goethe, eu admiro um Dostoiévski, eu admiro um Nietzsche, que mentes extraordinárias, mas como estavam submetidos a uma cultura materialista e contaminados por essa visão, tiveram conclusões que eu não quero para a minha vida. Tiveram raciocínio sobre o mundo, eram inteligências privilegiadas, mas tiveram compreensão do mundo que eu não quero para a minha vida. E tiveram vidas aqui para nós que eu não quero para mim. Por quê? Porque era uma visão material. Era uma visão exclusivamente do mundo imediato. Era uma visão que a felicidade ou não existe, ou é uma felicidade que é... Você já deve ter ouvido isso. Isso é materialismo, viu? A felicidade é feita de momentos. Quando a gente fala que a felicidade é feita de momentos, é materialista. Porque a ideia... Os momentos são os momentos que eu desfruto materialmente. Isso é felicidade. Então, é a felicidade do ego. Essa é a visão do mundo material, porque é uma felicidade condicional. Se a minha vida, quando a gente pensa, o que é que seria possível para ser feliz, ou você é feliz? Não, eu serei feliz se acontecer isso comigo, ou quando acontecer. É sempre a felicidade condicional, subordinada, circunstanciada. Ou então quando a gente pergunta, você é feliz? Não, eu sou feliz, eu tenho um bom emprego, eu tenho um casamento estável, eu tenho filhos. Tá, e se ficar desempregado, deixa de ser feliz? Se perder o emprego e ter que mudar de emprego, acabou a felicidade? Não é mais feliz? Se o casamento acabar, eu nem sei se casamento hoje é motivo de felicidade, né? No passado o sonho era casar, hoje o sonho é separar. Mas, e aí, separa. E aí, acabou a felicidade? E por pior que seja, e se o filho desencarna? Acontece. Porque a gente acha que só que acontece com os outros. E se o filho desencarna? Acabou a felicidade? Então a felicidade condicionada às circunstâncias exteriores. Se eu estou namorando, eu estou feliz. Se eu não estou namorando, se eu não estou ficando com ninguém, eu estou infeliz? É uma felicidade condicional, condicionada. Não é que as coisas materiais sejam desimportantes ou desnecessárias. O mundo material tem um colorido que gera os prazeres materiais, que dão colorido à nossa existência, mas não preenchem por completo. Mas não preenche. O mundo material causa sensação, não necessariamente sentimentos. Felicidade é uma questão de sentimentos. Prazer é uma questão de sensação.
Prazer não é necessariamente felicidade. Eu posso viver de prazer e ser infeliz. Quantos exemplos nós temos ao longo dos tempos assim? Pessoas extraordinárias. Eu me recordo de um ator hollywoodiano, não é da época de vocês, nem da minha, eu estava desencarnando a outra ainda. George Sanders, ele fez inclusive um papel coadjuvante no filme A Malvada, da década de 50, com Bette Davis. Esse homem extraordinário, que se tornou um ícone americano da sua época, escreveu uma carta para a família, dizendo: eu cheguei aos 60 anos, já tive qualquer mulher na minha cama, jantei nos melhores restaurantes do mundo, comi e bebi do que tem de melhor, tenho uma vida que não tem um sentido nenhum. Minha vida é um tédio e eu não tenho mais nada o que conquistar. Se trancou num hotel, se não me engano em Los Angeles, e se entupiu de drogas e morreu de overdose, deixando essa carta. Um homem que era rico de prazeres. E se a gente for aqui citar, a gente vai passar o dia inteiro citando exemplos assim. Exemplos conhecidos de Hollywood, da mídia, e assim por diante. Então, essa felicidade condicional é uma felicidade que tem um problema, que Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no seu prefácio, anota. O problema é que é uma felicidade para fora. É a felicidade exterior. É uma felicidade apenas externa, que é condicionada a reforços, a validação e a estímulos exteriores. É uma felicidade, portanto, muito frágil. Por isso, filósofos e pensadores como Schopenhauer chegavam a dizer que felicidade não existe, que tudo na vida é sofrimento. Schopenhauer chegava a dizer que o homem é um animal que tem a chata capacidade de raciocinar. E quanto mais ele raciocina, mais ele compreende a sua realidade. E quanto mais ele compreende a sua realidade, mais ele sofre. Quer dizer, a ideia de Schopenhauer é quanto mais ignorante a pessoa, menos infeliz ela é. Não é que seja mais feliz, não, é menos infeliz. À medida que ele vai tomando consciência do que é a vida, mais infeliz. Mais infeliz ele é. É a contramão do desperte e seja feliz. E ele chegava a dizer que até a alegria de agora já é sofrimento. Porque a alegria de agora é a sensação que vai deixar em você a saudade quando a alegria ir embora. Olha, que aí nem Rivotril para dar conta. Porque a alegria que eu sinto agora vai me deixar mais tarde com saudade da alegria que eu usufruí, eu não tenho mais. Então já é um sofrimento. Porque como a alegria vai embora, essa sensação vai embora, vai me deixar com a sensação de falta e de perda daquilo que eu já conheço de bom e que agora eu não tenho mais. Tudo na vida, portanto, são sofrimentos. Essa é a ideia. E mesmo, dizia Schopenhauer, mesmo que você não tenha nenhum sofrimento material, que você tenha uma saúde boa, que você viva uma vida com saúde boa, com conforto material, etc., você passa por vicissitudes. Vicissitudes que são inerentes a qualquer um. Santo ou não, espírito evoluído ou não, todo mundo passa por vicissitudes. Como é o caso de envelhecer. Você pode ser maravilhoso, mas você vai envelhecer. E envelhecer é uma vicissitude. Você vai limitando, vai se limitando. Como dizia um amigo meu, Flávio, depois dos 60 anos, se você não sente dor nenhuma, pode orar pelo seu guia espiritual que você está desencarnado. Como eu não cheguei lá ainda, não sei. Mas é essa a ideia. Ou como dizia um outro amigo meu, né? Existem três momentos, 3 faixas etárias. Criança, juventude e você está ótima. Então quando alguém olhar para você está ótima, você sabe que idade você está. É um envelhecimento. É natural. E essa é a visão do ponto de vista do mundo material. E por isso esses filósofos ou diziam que não tinha felicidade, ou se tinha, são momentos. Momentos onde a visão é material. É uma visão em que, de um lado é felicidade, de outro lado sofrimento. Que não dá para essas coisas conviverem juntas. Que não dá para viver convivendo e administrando o sofrimento e ainda assim ser feliz. Porque é uma visão dicotômica e que exclui, excludente, como a vida humana
constituída dentro da sua natureza, o próprio sofrimento é inerente à vida humana, então não é possível ser feliz. Ou, pelo menos, plenamente feliz. Essa é a visão material. O Espiritismo vem dizer de maneira diferente. A doutrina espírita vem dizer que somos espíritos imortais. O objetivo da vida humana não é material. O Espiritismo vem dizer de uma forma muito mais especial que tudo aquilo que piora do ponto de vista exterior, melhora por dentro. Então, de fato, todos nós estamos piorando materialmente, envelhecendo, se desgastando psiquicamente. Tudo está caminhando para pior do ponto de vista material, mas tudo que está caminhando para pior do ponto de vista material não é eterno, é temporário. O que piora é transitório. O que melhora é para sempre. O que significa dizer que tudo aquilo que está gerando perdas, gerando destruição, gerando limitação, diminuição, desagregação, é o aspecto transitório de você. Mas enquanto eu pioro materialmente, fisicamente eu pioro, por dentro eu estou sempre melhorando. O espírito, que é o ser real, sempre melhora à medida que vive as vicissitudes no mundo material. Portanto, eu desagrego materialmente, eu posso piorar fisicamente, envelhecer, limitações de saúde, mas o espírito está sempre melhorando por dentro. Aquilo que é eterno permanece sempre melhorando. Aquilo que é transitório vai se desgastando mesmo. Essa é a visão espiritual. Veja que é uma visão totalmente diferente. Uma visão muito mais compatível com a vida humana, otimista. O objetivo da vida humana, dizem os espíritos, Allan Kardec no item 132, o objetivo da encarnação, é o aperfeiçoamento do espírito, que está submetido às vicissitudes da vida material, às experiências do mundo material. E ao mesmo tempo que ele passa por vicissitudes e se aprimora, ele exerce o seu papel no conjunto da obra da criação. Mesmo espíritos inferiores estão sempre agindo gerando aí o conjunto da obra da criação. Quantas coisas a gente vive hoje na sociedade atual que a gente não vivia há 30, 40, 50 anos? Quantas coisas foram questionadas que a gente nem questionava antes? Quantas coisas, em alguns aspectos, melhoraram e outras pioraram? Estava fazendo essa reflexão hoje de manhã. Algumas pessoas devem lembrar. Eu peguei esse tempo que a gente ia na escola e tinha aquela lâmina para apontar o lápis. Vai dar lâmina agora para menino na escola. Vê se alguma escola libera lâmina para menino apontar lápis. Eu não me recordo, eu cresci nessa cultura de algum menino, até menino brigava, se engalfinhava, mas de usar lâmina para ferir o outro. Eu não me recordo de um episódio. Vai dar agora. Algumas coisas têm modificado porque espíritos diferentes. Mas esses mesmos espíritos que não são evoluídos, têm questionado muita coisa que no passado a gente nem questionava. E que é bom. Questionou a hipocrisia nossa, questionou o mundo de aparências, algumas burocracias que a gente tinha, que ninguém questionava nada, eles vieram para questionar. Como não eram espíritos evoluídos, eles estavam evoluindo também e, ao mesmo tempo, colaborando com a mudança sem se darem conta na obra da criação. Então, nós vemos, portanto, que o Espiritismo vem dizer que a felicidade é uma experiência, como dizia Sócrates e Platão, interior. Mas como consegui-la? No item 922, Allan Kardec pergunta aos espíritos angélicos qual seria o elemento... A pergunta não está feita dessa forma, está em outras palavras, mas, resumindo, qual seria o elemento assim, básico, geral da felicidade? Já que as circunstâncias, as situações materiais, as situações de vida variam de pessoa para pessoa, o que significa dizer que há alguns critérios para a pessoa ter, de repente, uma vida considerada feliz para uma e para outra. E como as experiências são diferentes, como estabelecer um critério que seria geral para todos e básico para todos no que tange a felicidade? E os espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário. E para a vida espiritual, a consciência tranquila. Vejam o poder de síntese dos espíritos
a falar isso. A consciência tranquila e a fé no futuro. Aí eu me lembrei de uma mensagem que eu li essa semana no livro Falando a Terra, obra psicografada por Chico Xavier, que foi editada por vários espíritos, alguns conhecidos da cultura brasileira de Portugal, espíritos eméritos, né? Logo no início da obra tem uma mensagem do próprio Rui Barbosa e outras mensagens, né? E tem uma mensagem de um político de Cuiabá que viveu no Rio de Janeiro, um político e intelectual extraordinário, médico, Joaquim Murtinho. Tem ruas no Brasil dado o seu nome. E ele vem do mundo espiritual e escreve uma mensagem sobre saúde. E eu queria destacar o primeiro parágrafo da mensagem. O primeiro parágrafo da mensagem, ele diz mais ou menos assim: se o homem encarnado compreendesse que a saúde do corpo é, de forma profunda, o reflexo da harmonia espiritual, teria outras normas de conduta no mundo. Se pudesse, continua ele, se pudesse abarcar os fenômenos complexos que o aguardam após a morte, teriam como norma de vida uma vida mais simples, o serviço ativo e a fraternidade verdadeira. E isso lhe daria harmonia e saúde verdadeira. Olha só, uma vida mais simples, fraternidade verdadeira e o serviço no bem. Porque o serviço no bem é a forma que eu tenho de exercitar essa fraternidade verdadeira. A gente ama quando a gente serve. Por isso que Jesus dizia, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, nós temos, portanto, essa ideia de felicidade. Uma ideia que é uma construção, é um caminho. Não é um local que vai, pronto, sou feliz agora. Essa é a visão material. Ah, sou feliz, casei. Ah, sou feliz, tenho um filho. Ah, sou feliz, tenho um emprego. Essa é uma visão material, um local que se chega, como um produto que se compra na farmácia. Oh, me dê 2 quilos de felicidade. Essa é a ideia material. Mas a ideia do ponto de vista espiritual é um processo que se administra. É um processo que se conduz. É um caminho que se trilha. E durante o caminho já se é feliz. Em verdade eu vos digo, dizia Jesus, hoje estarás comigo no reino dos céus. Falou para o bom ladrão. Eu não sei quem é bom ladrão, quem é mau ladrão. Acho que bom ladrão é da galinha, o mau ladrão é do colarinho branco, sei lá. Ele estava ali pregado na cruz e o ladrão... Aí foi interpretado. É claro que ele não estava dizendo que aquele indivíduo que teve uma vida equivocada, de crimes, estaria com Jesus no paraíso, seria uma injustiça. Teria o mesmo merecimento que Jesus estando no reino dos céus. Não é isso. Era só uma vírgula. Em verdade vos digo, hoje, eu digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não disse quando. Só que Emmanuel, numa das suas obras, vai dizer, do ponto de vista filosófico, você ter uma vida toda equivocada e morrer do lado de Jesus, já é um paraíso. E segundo item, o fato do indivíduo se arrepender, ter a bênção do remorso antes de desencarnar, já é se conduzir por uma estrada onde ele não alcançou totalmente a plenitude, mas o caminho de estar se conduzindo pelo caminho correto, ainda com dificuldades, já é uma felicidade, já é um paraíso. Se arrepender e redirecionar a vida agora para o caminho certo, já é um paraíso. Ainda que o caminho seja difícil chegar lá. Diz Emmanuel diante de Saulo de Tarso que cai a chorar diante de Jesus, quando ele aparece na estrada de Damasco. Diz Emmanuel que ele chora copiosamente e pergunta, Senhor, que queres que eu te faça? E Jesus diz, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. E Emmanuel coloca o seguinte, entre ele, o perseguidor cruel e assassino dos cristãos, e Jesus, havia um abismo que ele teria que transpor ao longo dos anos. Esse abismo. Ora, felicidade é isso. É esse caminho para onde se chega. Já contei aqui, mas me permitam contar de novo. Eu sei que é engraçado, é jocosa, mas vale a pena. A história da tradição rabina, os rabinos contavam isso para suas crianças, que é uma parábola. A parábola do rei e das suas 4 esposas. Na época do judaísmo antigo, onde os grandes patriarcas tinham 4 mulheres, na verdade, mais de, né? Salomão tinha o harém, etc. E aí eles contavam, que um rei, na antiga região dos povos semitas,
que se casou com 4 mulheres, como era comum na cultura da época, e tinha vínculos diferentes com cada uma delas. A 4ª esposa, a mais recente, era muito bonita. E ele proporcionava a ela qualquer tipo de capricho, cedia a ela tudo, fazia tudo para ela, satisfazia todas as suas vontades. A 3ª esposa era mais bonita ainda. Era muito bonita. E ele escolhia ela para exibi-la em todo lugar que ele ia. Nos grandes conclaves contra os reis, nas viagens que ele fazia, nos locais onde ele ia. Ele sempre levava essa esposa, a 3ª esposa, com ele. A 2ª esposa não era tão bela assim, mas era quem ele mais tinha afinidade. Era com quem ele conversava, com quem ele sentava, com quem ele desabafava, trocava confidências, era uma pessoa cúmplice dele, era com quem ele mais se entendia. A 1ª esposa, ele não prestava muita atenção. Era quem ele ignorava, vivia assim no palácio, para lá e para cá, como uma sombra, estava idosa, estava doente, esquálida, e ele nem percebia. Só que ele ficou doente também, os médicos desenganaram ele, reuniu a equipe de médicos, não tem jeito mesmo, é melhor começar a se despedir. Deram para ele uns 15 dias, ele começou a se despedir dos parentes. Ficou profundamente chocado com aquela notícia se repetindo, de uma doença voraz e rápida. E aí chamou a 4ª esposa. A esposa já entrou assim, serelepe, pulando, saltitando, e disse: diga, meu amor, que eu lhe faço tudo. Disse, eu sempre atendi todas as suas vontades, não atendi? Sim, claro. Eu sempre satisfiz todos os seus desejos, não foi? Foi. Eu queria lhe pedir só uma coisa agora. Eu estou morrendo. Ah, deixa de besteira. Não, eu estou morrendo, os médicos. E eu queria lhe pedir, vem comigo. Como é que é? Eu não quero morrer sozinho. Peraí, eu estou ouvindo direito o que você está falando? Sim, eu não quero morrer só. Diz, meu filho, você deve estar louco, né? Olhe, eu gosto muito de você, mas eu sou desse mundo. Morrer com você eu não vou não, meu filho. E ó, é melhor você não continuar com essa história não, porque eu vou chamar seus médicos aqui, você não está bem na cabeça. E saiu. Ele ficou mais amargurado. Chamou a 3ª esposa. A 3ª esposa entrou e ele disse, eu estou morrendo. Ele disse, deixa de besteira, isso daí é temporário, etc. Não. E contou a história e disse, eu preciso lhe pedir uma coisa. Eu lhe levei para todos os lugares, fiz tudo o que você queria. Eu queria lhe pedir só uma coisa. Morre comigo. Como é que é? É porque eu não quero morrer sozinho. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você quer que eu seja enterrada com você? Pois é, porque eu já não fiz todas as suas vontades, não levar você para tudo que é lugar. Sim, eu sou muito grata a isso, sou muito... reconheço tudo isso, mas morrer com você eu não vou não, meu filho. E eu vou lhe dizer logo, quando você morrer, eu pego outro. Eu vou ficar com outro, porque comigo é assim, tá? E aí deu as costas, ele começou a chorar. Aí entrou a 2ª esposa e disse, o que é que há? O que é que está acontecendo? Ele disse, sente aqui. Eu estou morrendo e não queria morrer sozinho. Eu quero lhe fazer um último pedido. Morre comigo. Ele disse, oi? Ele disse, morre comigo. Ele disse, você sabe que nós somos muito amigos, né? A gente tem uma relação de afinidade, de afeto. Eu gosto muito de você, você gosta de mim. Anos de cumplicidade. Mas morrer com você não morro, não. O máximo que eu vou fazer um enterro muito bonito, uma cerimônia para reconhecer sua memória, mas morrer contigo não morro não. E saiu. E aí nesse instante ele viu uma mão que pegava a mão dele, ele olhou e disse, já ia chamar você. Me desculpa, eu esqueci. Disse, não tem problema, eu estava aqui ouvindo toda a conversa. E estou lhe acompanhando já de algum tempo. Ele olhou para ela e disse, você está doente também. Talvez esteja pior do que eu. Ele disse, mas eu sei que você está doente. Ele começou a chorar. Eu nunca lhe dei atenção. Nunca prestei atenção em você. Você viveu esses anos aqui e eu praticamente ignorei a sua existência. E agora eu estou me dando conta. Eu estou morrendo. E ela disse, pare de se culpar. Todos esses anos sem a sua presença, é melhor a gente aproveitar alguns minutos
eu com você, vale todos esses anos que você me ignorou. Ele chora ainda mais copiosamente. Os dois começam a trocar confidências. Ela abraça ele, deita-se na cama com ele. E quando os funcionários entram, os dois já estavam mortos. Os rabinos então dizem: toda criatura humana na terra tem 4 esposas. A 4ª esposa é o corpo físico, que a gente satisfaz todas as vontades. A gente agrada de tudo que é jeito. A 3ª esposa mais bela é o dinheiro, é o recurso material, que a gente quer exibir, quer sempre estar com a gente para lá e para cá. Mas quando a gente morrer, vai para as mãos de outro. A 2ª esposa representa os laços de família, as afinidades familiares, os afetos queridos, que são muito bons, mas no máximo vão dar um enterro muito bonito para a gente, vão fazer uma cerimônia muito bonita, vão honrar nossa memória, mas nada mais. E a 1ª esposa, aquela ignorada por ele, representa o conjunto da sua conduta. Aquilo que ele criou por dentro. A sua obra interior, que estava esquálida, que estava magra, que estava doente, que estava depauperada. Simboliza a nossa alma. E os rabinos costumam dizer que essa é a visão da felicidade. A visão da felicidade que se constrói, que se tece por dentro, que é algo interior, que é algo que vai sendo costurado. Humberto de Campos Espírito, no livro Estante da Vida, passando por uma rua dos Estados Unidos, encontra uma personagem célebre que ele entrevista por Chico Xavier, Marilyn Monroe. E depois de entrevistá-la, essa mulher que foi considerada o símbolo sexual da sua época, que foi a referência feminina de felicidade. Casou-se 3 vezes oficialmente e teve vários relacionamentos. Casou-se com um oficial da Marinha, que era obcecado por ela. E ela se divorciou por vontade própria. Casou-se com um astro de beisebol, vigoroso, plenipotente das forças físicas e bastante conhecido, famoso, que era apaixonadamente louco por ela. E ela desfez, depois de alguns meses, o casamento. Casou-se com Arthur Miller, o intelectual, dramaturgo de teatro, que depois da morte dela passou a vida inteira, até os 80 anos, toda semana levando um buquê de flores para colocar no seu cemitério. A vida inteira. Que amava ela o máximo possível. E ela, sim, também quis se desvincular dele. Ao tempo em que mantinha um relacionamento também clandestino com um dos políticos mais importantes, mais famosos do século XX. Teve uma vida atribulada. E ela dizia, Humberto de Campos, o meu problema é que eu considerava a felicidade uma liberdade excessiva, fazer o que eu quisesse. E essa liberdade excessiva é que foi a minha tragédia. E aí faz uma alusão sobre, na época, década de 60 e 70, o excesso de liberdade feminina, que era o movimento de protesto contra o machismo, muito justo, aliás, mas que começou a cair nos mesmos erros daquilo que criticava. Porque algumas mulheres achavam que para se empoderarem, palavra atual, para se colocarem em liberdade, tinham que se nivelar os homens naquilo que os homens têm de pior. E os vícios masculinos passavam a ser agora agasalhados pela conduta feminina. E ela se refere a isso, dizendo que se pudesse, daria um conselho às pessoas em geral e às mulheres em particular, para terem mais responsabilidade, para não abandonarem a maternidade em busca apenas de prazeres, e assim por diante. Felicidade. Para concluir, gostaria de citar um elemento essencial de felicidade que nos passa despercebido, e sem o qual é impossível a felicidade possível nesse mundo. No mundo só tereis aflições, disse Jesus. Meu reino não é desse mundo. Kardec vai dizer, se o reino de Jesus não é desse mundo, a felicidade no sentido pleno não é desse mundo, por conta de tudo que falamos, as limitações, as vicissitudes, mas começa neste mundo, interiormente. Começa nesse mundo, no mundo interior. Mas um elemento essencial da felicidade, que nos passa despercebido, é que a felicidade, em parte, uma parte dela, é uma busca pessoal, é uma busca solitária, é uma busca intransferível, é uma busca interior que ninguém vê e ninguém percebe. Mas uma outra parte dela, eu não consigo realizar sozinho. Eu só consigo com o outro.
Emmanuel vai dizer isso de maneira bonita. O próximo é a minha escada que me conduz a Deus. E é por essa razão, meus amigos, que todos os missionários e espíritos superiores que mergulharam no planeta, todos eles trouxeram um ensinamento e uma verdade espiritual importante. Buda, quando reencarnou, trouxe, basicamente falando, a compreensão da lei de causa e efeito e dos sofrimentos humanos. Krishna, quando veio à Terra, ensinou a teoria e a doutrina da reencarnação. Os avatares do Egito e da China, como Lao Tse, Confúcio e outros, ensinaram a interiorização, a meditação, o magnetismo, o domínio dos fluidos, a transcendência pelo êxtase, pela prece. Os grandes profetas do judaísmo nos ensinaram desde aquela época a respeito da mediunidade, do contato com o mundo espiritual. Mas uma lição faltava. E essa lição, Jesus escolheu ele mesmo ensinar. A tarefa de Jesus no mundo, ao mergulhar no planeta Terra, foi a tarefa essencial que faltava a todos os outros missionários e que ele basicamente se concentrou nela, que é como eu lido com o meu próximo. A tarefa de lidar com o próximo, Jesus quis assumir por conta dele. Sabe por quê? Porque todas as outras tarefas de ensino, educação moral, meditação, reencarnação, mediunidade, podem ser ensinos teóricos. Mas como lidar com o meu próximo, eu preciso exemplificar. E por isso ele escolheu vivenciar a lição mais difícil, para dizer para nós que se o progresso intelectual da sabedoria eu consigo sozinho, no notebook, no celular, no autodidatismo em casa, no EAD à distância, o progresso emocional e moral eu não consigo sozinho, senão nos relacionamentos com o outro, na vivência com o outro. E é por isso que no livro No Mundo de Chico Xavier, do Dr. Elias Barbosa, uma série de perguntas que o Dr. Elias Barbosa fez a Chico Xavier, aliás, livro muito bom, em determinado momento, o Dr. Elias Barbosa pergunta a Chico mais ou menos assim: em que área o Espírito Emmanuel foi mais rigoroso em cobrar de você disciplina, cuidado e atenção? Qual foi o assunto que o Espírito Emmanuel lhe chamava mais atenção? E Chico Xavier respondeu: no trato com o meu próximo. No momento que eu alterava o tom de voz, no momento que eu respondia de maneira mais irritada, no momento que eu tratava alguém de maneira mais áspera, ele sempre me aparecia e me chamava a atenção no cuidado que eu devo ter com o outro. E me fazia sempre relembrar, antes de dormir, as faltas que eu havia cometido no dia, para corrigir no dia seguinte. Ele sempre foi rigoroso com isso. Porque em outras lições a gente pode ser teórico, mas no trato com o próximo, a gente pode resplandecer a luz do Evangelho para com o outro. Ele sempre diz, me permitam citar, ele sempre diz que no trato com o próximo, a luz do Evangelho de Jesus deve ser comunicada de quem fala para quem ouve. Então, é no amor, no contato com o outro, que eu não apenas evoluo, mas eu também construo a minha felicidade. Porque à medida que eu amadureço nos relacionamentos, eu desperto para ser feliz. Eu consigo aquele amor que Paulo dizia na Epístola aos Coríntios. Toda vez que eu leio a Epístola aos Coríntios, eu fico pensando, que amor é esse? Amor que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Um amor desse não é um amor normal. Eu acho que era Cristo falando no ouvido dele. Talvez era um amor que nem Paulo vivia na época que ele escreveu isso. Talvez era o amor do Cristo. Um amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Quando você consegue esse amor, é como você dissesse ao outro: não importa o que você faça, você não muda com a sua atitude a minha forma de ser. Por mais que você me odeie ou você me agrida, eu continuo livre. Porque o amor verdadeiro dá liberdade a quem ama. Eu não altero a minha conduta a partir do momento que você tenta me ofender ou me magoar. Você não tem poder para alterar a minha vida a partir das agressões que você faz, porque eu já estou acima disso. Então essa é uma lição do Desperte e Seja Feliz. O livro de Joana, Desperte e Seja Feliz, cujo primeiro capítulo, O Homem Jesus, ela conecta logo o prefácio com o primeiro capítulo, falando de Jesus como símbolo
dessa busca de felicidade, porque Jesus é aquilo que a gente um dia vai ser. Jesus representa o potencial que está dormindo dentro da gente e que um dia vai florescer. O que em Jesus era fruto, em nós é semente. Joana vai dizer que desperte e seja feliz é a ideia de que na infância você pode ser ingênuo e pode viver na zona de conforto, mas ainda não é felicidade. A felicidade tem a ver com o despertar. Despertar para as experiências profundas do psiquismo, para além do sono do sexo, do estômago e do repouso físico. Que tudo isso são prazeres materiais normais, mas que não representam felicidade para aquele que quer despertar e ser feliz. Muito obrigado, muita paz.